Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Para você que não sabe quem eu sou, prazer! Eu sou o Senna, sou o host aqui do SennaCast e no episódio de hoje a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje, o assunto é Olimpíadas, exatamente. Então já senta aí, já prepara o seu café que hoje nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão de Tóquio 2020. Sendo que você vai me perguntar, Tóquio 2020, Senna? Sim, essas Olimpíadas eram para ter acontecido ano passado, mas o Covid barrou, né? E elas estão acontecendo em meio ao aumento de casos de coronavírus novamente no Japão, né? Uns falam em terceira ou quarta onda, outros falam que é corriqueiro por causa da questão climática e um monte de gente falando um monte de coisa, e as Olimpíadas aconteceram, tá? Não tivemos uma abertura oficial das Olimpíadas ainda. Esse episódio está sendo gravado no dia 21 de julho. Então a gente já teve um aperitivo hoje. Hoje pela manhã, às 5 da manhã aqui no Brasil, a gente teve o jogo da seleção brasileira feminina, de futebol feminino, onde as meninas, né, lideradas pela Marta, que fez 2 gols, bateram as chinesas por 5-0 no começo aqui dessa jornada pelo ouro olímpico, né? Que foi muito boa nas Olimpíadas de 2016, terminando o Brasil, né, na seleção feminina em 4º lugar, fazendo uma campanha inicial muito boa, mas caindo pra... não vou nem lembrar, né, nos pênaltis. Queda nos pênaltis, família. Enfim, o ponto aqui é justamente falar sobre a questão das Olimpíadas, como que vai acontecer. Os Jogos Olímpicos eles vão acontecer no Japão, em Tóquio, beleza? Vocês já sabem disso, já falei isso aqui pra vocês. Mas é assim... fazer uma Olimpíada no meio de uma pandemia, pandemia global, né? Porque pandemia já é algo global. No meio de uma pandemia é meio complicado. A gente está tendo já confirmados, né, dentro do meio olímpico, pelo menos 60 casos de Covid até o momento. E olha que a Olimpíada nem abriu ainda, né? Nem teve seu início oficializado. Sendo que desses 60 casos de membros da comissão, membros, família de atleta, enfim... dentro desses casos, já foram confirmados, né, 5 casos de positivo para Covid-19 dentro da Vila dos Atletas, que é onde os atletas ficam, né, da Vila Olímpica. Então, assim, a gente está começando as Olimpíadas agora. Vou ser bem sincero, eu estou bem animado para esses Jogos Olímpicos, mas eu estou um pouco preocupado e um pouco cabreiro, mesmo sabendo que os estádios vão estar vazios, né, que as cerimônias vão ser inteiramente vazias, não vai ter público. Já foi confirmado que as aberturas e os encerramentos, tanto da Olimpíada quanto da Paralimpíada, não vão ter público, né? Mas é preocupante, até porque o número de casos no Japão está subindo. Enfim, a gente vai ter também, né, a questão toda do exemplo. Como assim, Senna? A gente sabe muito bem, creio eu que nesse momento do mundo, a gente já sabe que, infelizmente, o coronavírus chegou para ficar, né? Tendo alguns países já pensando no calendário anual da vacinação contra o Covid, e aqui no Brasil mesmo. São Paulo e Rio de Janeiro já estão imaginando como vai ser a logística para o ano que vem, na questão da vacinação, tá? Muitas pesquisas estão avisando que é o seguinte, por causa do grande número de variantes do Covid, a gente vai ter que ter uma vacinação anual, aparentemente, né? Tá um pouco turvo essas informações, mas é o que vai acontecer. É meio óbvio que a gente vai precisar ter uma vacinação anual para poder controlar esse vírus. Então, assim, a Olimpíada de Tóquio surge como um exemplo pra gente do que vai ser daqui pra frente. Caso a gente consiga realmente controlar o vírus, beleza. Os padrões, como vão ser os padrões de eventos grandiosos, sabe? Assim, creio, olhando de lado de fora, sem ter formação em nada, se essas Olimpíadas com um protocolo rigorosíssimo, que é o Japão, gente, o Japão tá seguindo um critério rigoroso, sabe? Vocês usam muito o argumento, no Brasil tivemos a Copa América, uma zona, gente nos estádios dependendo do jogo, não sei o que, enfim. Tipo assim, sabe? Mas a gente tem que entender diferenças de localizações. O Japão segurou e falou, eu vou fazer. E tá tentando, sabe? Porque não tem como você saber
nunca aconteceu antes. Então, assim, é meio... A gente sabe o que não pode, a gente sabe o que tem que fazer pra não ter problema. Mas será que vai acontecer do jeito que a gente tá imaginando? E aí essa é a postagem do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional e do próprio Japão, em saber como vai ser lidar, como vai ser sediar a primeira Olimpíada na era pós-Covid. Como vai ser, tá? Pode ser que na próxima Olimpíada a gente esteja muito melhor em questão de casos, sim. Mas as chances do mundo inteiro estar vacinado, digo mundo inteiro sem transmissão comunitária em nenhum país, as chances é meio louca, porque se você comparar, né, a vacinação mundial, enfim. Olimpíadas estão aí. A gente vai fazer mais episódios sobre as Olimpíadas aqui no SenaCast, inclusive um que está programado para sair em breve, falando sobre o legado olímpico aqui, falando sobre a experiência que foi viver numa cidade olímpica, que foi o Rio de Janeiro em 2016. Digo isso depois de um tweet que eu fiz lá, relembrando os momentos aqui que eu passei na Olimpíada do Rio 2016. Então, o SenaCast vai trazer muitos episódios até o final das Olimpíadas e das Paralimpíadas também. Muitos episódios olímpicos, eu espero que vocês curtam esse estilo de episódio por aqui. Então, aproveitem porque os Jogos Olímpicos, eles acontecem de 4 em 4 anos, né? Tivemos esse problema aqui por causa do Covid, né? Mas é uma coisa que você consegue se inspirar você assistindo. Por mais que, né, por ser no Japão, os jogos desse ano vão ser uns horários meio bizarros, vale a pena você acordar um pouco mais cedo ou muito mais cedo para poder ver essa coisa incrível que acontece há anos, há muitos anos, e mesmo acontecendo de 4 em 4 anos, sendo a mesma coisa, nunca é a mesma coisa, tá? Digo isso revendo as Olimpíadas do Rio de 2016 e de Londres 2012. Eu tô muito animado para essas Olimpíadas, tá beleza? E eu espero que vocês acabem entrando nesse hype também. Porque querendo ou não, acompanhar essas Olimpíadas vai ser acompanhar um pouco do que pode ser, né, em um futuro, os eventos grandiosos de esportes. Porque você acompanhar e torcer para que essas Olimpíadas deem tudo certo, que a gente não tenha muita transmissão local do vírus, não tenhamos muitas mortes, né? Não tenhamos mortes de ninguém, né? Esperamos muito, torcemos muito para isso, porque é a régua que a gente vai medir os próximos eventos. Qual é o nível de segurança que a gente tem que ter com o Covid? Qual vai ser o nível? Quem vai definir esse nível sanitário de segurança para evento vai ser o Japão. Então, assim, tá o mundo inteiro olhando tanto para os jogos, óbvio, né, torcendo e tal, mas também para a organização. Porque se o evento for bem organizado, eles conseguirem, né, selecionar e detectar os casos de maneira rápida, vai ser esse o padrão que a gente tem que estabelecer, esse nível para qualquer outro evento, né, enorme que seja. Então, assim, o Japão vai ser as Olimpíadas desse ano vão ser cruciais para as próximas Olimpíadas, né, com o mundo tendo o Covid por aí, e para os próximos eventos enormes esportivos. Então, fica aqui esse convite para você. Se você não está acompanhando ainda as Olimpíadas, né, começou agora, mas acompanhe. Pode ser que você não esteja no hype ainda, porque não teve a abertura oficial. Mas mesmo depois de você ouvir esse podcast, mesmo depois de você assistir a abertura das Olimpíadas, você não entrar no hype, dá uma pesquisada, dá uma olhada nas histórias dos atletas, dá uma olhada no tanto de modalidade que vai ter. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Então, pessoal, muito obrigado. Esse episódio vai ser mais curto por episódio de hoje. Se curtiu, segue a gente no Spotify, segue a gente no Deezer, dá 5 estrelas aqui na Apple Music e entre em nosso canal do YouTube, youtube.com/SenaCast, para ver ou ouvir esse podcast com vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio.